E começamos já com a patrulha do consumidor. Um caso importante, porque eu acho que muitas mulheres sonham com o corpo perfeito e muitas vezes recorrem à cirurgia plástica para tornar esse sonho uma realidade. Então, se você ainda não fez a cirurgia, está pensando em fazer ou tem algum caso na família, fique de olho nesse aqui, ó. É o caso da Miriam. Ela queria reduzir a pele da barriga. Ela pagou à vista R$ 4.300 em uma abdominoplastia. Mas depois de uma série de exames, os médicos foram sinceros, os médicos da clínica. Disseram que o resultado dessa cirurgia não ficaria bom. Não ficaria. Sendo assim, a Miriam, ela está aqui com a gente já, a Miriam. Ela desistiu de fazer a cirurgia e quis o dinheiro de volta. Nada mais justo. Só que a clínica não devolve. Por quê? Vamos ver na reportagem. Miriam da Costa, de 48 anos, há mais de 2 anos pagou a quantia de R$ 4.300 por uma cirurgia de abdominoplastia, que é um procedimento estético realizado para remover gordura e pele em excesso do abdômen, geralmente devido ao emagrecimento desta região do corpo. Meu caso começou em mês 3 de 2012, quando eu procurei a Procorpo, uma clínica de cirurgia plástica, para fazer uma abdominoplastia. Fui encaminhada para a doutora Maria Letícia, ela me pediu alguns exames para poder fazer a cirurgia. E nesses exames constatou que eu tinha 2 hérnias, incisional e umbilical. Ela pediu para que eu fosse fazer as correções das hérnias, uma outra cirurgia. Eu fiz a cirurgia de hérnia e retornei para a médica com o laudo do médico cirurgião. Então ela leu o laudo e concluiu que ela não poderia fazer minha cirurgia, me encaminhando assim para um outro colega. Fui encaminhada para o Dr. Gilberto, que me examinou e olhou o laudo do outro médico e disse que era possível, mas não ficaria perfeito em virtude das telas que tinha dentro do meu abdômen e que só ia dar para fazer superficialmente, não ficaria bom. E assim eu desisti de fazer a cirurgia de abdominoplastia. Foi aí que começou o meu grande problema, resgatar meu dinheiro de volta. Miriam tenta, mas tem muita dificuldade para receber seu dinheiro de volta. Eu entrei em contato com a clínica, falaram que eu teria que falar com a promotora. A primeira vez ela estava de folga. Na segunda vez ela não tinha vindo. Na terceira vez estava afastada do trabalho, foi ganhar nenê. E me passaram um segundo nome, uma pessoa que se chama Carla. Mas toda vez que eu ligo, essa Carla nunca está à disposição ou nunca está no setor para poder me atender e me instruir de como eu faço para resgatar o meu dinheiro de volta. Eu conto com a patrulha do consumidor para ajudar a resolver o meu problema. Muito obrigada. Em primeiríssimo lugar, a saúde. Ela queria fazer essa cirurgia, abdominoplastia, que é uma palavra difícil de dizer, mas é para retirar o excesso de pele, porque ela perdeu muito peso durante um tempo, foram 60 quilos, a Miriam estava comentando, e ela precisava tirar esse excesso de pele. Mas os médicos descobrem que ela tinha essas hérnias. E aí a prioridade era as hérnias. E depois aí não deu mais para fazer a cirurgia da pele. Só que ela quer o dinheiro de volta, porque ela já tinha pago a cirurgia, Celso. E agora? Pois é, aí vai aqui uma orientação para você que está nos assistindo. Em primeiro lugar, você vai fazer uma consulta com um médico para fazer uma cirurgia plástica. A primeira consulta é clínica. O médico vai te examinar para saber se é possível ou não fazer a cirurgia que você deseja. Nem sempre é possível. E se não é possível, o médico não deve fazer a cobrança até que seja possível a cirurgia. No caso dela, ela procurou a clínica, a médica a examinou, sim, não examinou o corpo, conversou com ela, teve uma consulta com você de conversa só. Isso. Mas não examinou o teu corpo, você não tirou a roupa, não fez absolutamente nada. Não, eu cheguei a deitar na maca, ela olhou apenas a incisão
Da redução de estômago. Aí ela fez isso. Ela fez isso. Bom, mas aí ela pede uma série de exames para você, correto? Sim. Você volta com os exames e aí que ela descobre que você tinha as hérnias? 2 hérnias. Aí que ela descobriu? Sim. Por causa do resultado dos exames? É, porque eu já tinha pago. Passa a ser prioridade fazer a cirurgia das hérnias, porque é uma questão de saúde. E aí entra o nosso consultor, hoje convidado aqui, o Dr. Líbio Júnior. Bem-vindo, doutor. Bem-vindo. Bem-vindo. Prazer. Ele vai explicar para nós por que não dá para fazer a abdominoplastia Quando a pessoa tem uma hérnia. tendo feito as hérnias, ou com as hérnias em primeiro lugar para ser operadas, né? Por quê, doutor? Na verdade, existem vários tipos de hérnia. Então, existem hérnias abdominais, existem hérnias inguinais. No caso dela, não sei qual o tipo de hérnia exatamente que ela possuía, mas há hérnias que são cabíveis serem operadas individualmente, no caso de uma hérnia inguinal, por exemplo. E, eventualmente, algumas hérnias, no caso de uma hérnia que seja uma hérnia abdominal em determinado local, uma umbilical, etc., até pode ser feita junto com uma abdominoplastia. Poderia ser feito. Mas o médico Depende de teria cada caso. que ter uma experiência em relação a isso. Isso. Há profissionais que preferem deixar que o cirurgião geral opere. Isso varia muito de cirurgião para cirurgião. Agora, doutor, uma hérnia, com essas duas diferenças, ela é possível ser detectada numa consulta clínica, visual? Uma hérnia? Sim. Depende, existem hérnias que só então somente visualmente elas já transparecem. Que elas são Outras, a calombo, maioria, tipo as do umbigo, exatamente, né? que faz Geralmente um abaulamento no abdômen, ou um abaulamento em outros locais. No caso de uma hérnia inguinal, no caso de uma hérnia escrotal, por exemplo. Doutor, Que é aquela... só aproveitando o seu gancho, era o seu caso, Miriam? A minha era incisional e umbilical. Mas ela estava aparecendo, essa hérnia? Ela aparecia aqui? Na incisão eu não percebia. Mas no toque, umbigo no toque eu você conseguia. percebia? Ou no umbigo ele era mais avantajado, mais... Então Agora, ele ficava, mas ele saía na para incisão, fora, ele saía para isso, fora. isso. Era visualmente, era fácil visualizar isso. de Na hora perceber, que você fácil de fez perceber. o exame para ver se você poderia fazer essa cirurgia da retirada da pele, quando a médica foi avaliar a sua condição de fazer essa cirurgia, ela não viu então que você tinha essa hérnia e você não sabia? A de umbigo ela até viu porque eu mostrei para ela. Ah, você É mostrou. que visualmente dava pra ver, então, porque geralmente a de umbigo dá pra ver, né? Que fica um calombinho. Aí Isso. ela pediu os Agora- exames para ver o que estava acontecendo com você. Isso. Agora, doutor, no caso dela, como seria feita essa cirurgia? No caso dela especificamente, eu não posso afirmar porque... Não a da hérnia, uma abdominoplastia. abdominoplastia. Como seria feita essa cirurgia? A abdominoplastia é a cirurgia do abdômen, que é a cirurgia feita quando existe flacidez. Por exemplo, pode ser uma flacidez com estrias, coisas desse... Se você usar esse manequim, pode usar aí, Existe, doutor. posso mostrar aqui? Pode. Existe Pode. um afastamento dos músculos reto-abdominais. Os músculos reto-abdominais são 2 músculos que estão localizados no abdômen assim. E eles, na verdade, eles ficam inseridos embaixo aqui no púbis e aqui em cima no arqueado costal. E eles são unidos por uma linha no meio que chama-se linha alba, que é isso aqui. Com a gravidez, o que acontece? Ocorre um afastamento, porque há uma pressão intraabdominal muito grande e muitas mulheres acabam desenvolvendo o quê? Um afastamento dos músculos reto-abdominais. Isso é chamado de diástase dos restos abdominais. Nesse sentido, então, cabe-se fazer um reposicionamento dos músculos para que isso volte ao normal. Além desse aspecto, a pessoa pode apresentar uma flacidez de pele, uma flacidez local na parte inferior. No Então caso é dela, feita como uma ela era cirurgia. muito obesa, perdeu 60 quilos, pode ser pela obesidade. Sim, exatamente. Hoje em dia, por exemplo, com a cirurgia bariátrica, então é muito comum mulheres e mesmo homens se submeterem a essa cirurgia porque é uma sobra de pele muito grande. Agora, qualquer Aí- pessoa pode fazer esse Diga. tipo de cirurgia? Como? Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de cirurgia? Qualquer paciente? Qualquer... Sim, depende. Por exemplo, a indicação de uma cirurgia dessa está presente quando existe a flacidez, quando existe tudo isso. Quando ela está contraindicada. Por exemplo, se é uma mulher e essa mulher pretende ter mais filhos, naturalmente fazendo esse reposicionamento dos músculos e tirando a pele, se ela voltar a engravidar, ela pode perder a cirurgia, então não seria cabível. Ou, no caso de uma obesidade, por exemplo, muito acentuada, então é preferível que a pessoa emagreça um pouco antes. Esse é o aspecto em si. Nesse caso da Miriam aqui, o que fica para nós, não vou dizer que fique claro, É uma mas dúvida. fica a dúvida se realmente os médicos não poderiam
ou poderiam fazer a cirurgia. Agora, o que pega mesmo é que ela não recebeu o dinheiro de volta. Então ela está desconfiada. Pô, será que eles cancelaram a cirurgia porque eles não querem fazer e ficar com o meu dinheiro? Ou será que eles cancelaram a cirurgia de forma correta, porque eu tinha hérnia para fazer, e mesmo assim eles ficaram com o meu dinheiro? Mas aí é que o Celso entra. Na verdade é o seguinte, a primeira pergunta é, Miriam, por que você pagou antecipadamente essa cirurgia? Eu queria muito. Você queria muito a cirurgia. Eu queria Aí você muito. foi fazer o contrato lá com a clínica, eu tenho um contrato em mãos, e o contrato, inclusive, estabelece a condição de você fazer parcelado, mas você foi e pagou à vista, né? Na hora que você sentou com a promotora, era uma promotora. Isso. Depois que você saiu da médica, tinha uma pessoa que é chamada de promotora, que fazia o contrato, etc e tal. E esta pessoa te chamou para você assinar o contrato. Foi aí que você fez o pagamento? Isso, eu fiz o pagamento através de um depósito, ela me deu o valor e falou que eu teria até o dia 30/6 para fazer o pagamento nesse valor, sem acréscimo. 30/6 de 2012. De 2012. Então eu resolvi aproveitar o desconto e paguei. Ah, quer dizer, você pagou à vista porque tinha um desconto. Então deixa eu só fazer uma colocação para você que está nos assistindo. O pagamento à vista é no ato, né, da prestação de serviço ou do fornecimento do produto. Na verdade, você nem pagou à vista, você pagou antecipado, correto? Porque se você fosse pagar à vista, você pagaria no dia ou um dia anterior à cirurgia. Bom, aí ela fez o pagamento, não foi possível fazer a cirurgia porque a médica achou que ela não era capaz de fazer, até aí eu acho muito correto, a médica teve ética, olha, se eu não tenho, na verdade, segurança para fazer alguma coisa... Não estava apta, né? Exatamente, eu não devo fazer. Pediu para que ela procurasse um outro médico, o outro médico deu a sua opinião e disse que faria, mas também que não ficaria muito bom. E ela, então, já que os médicos não podiam fazer, desistiu de fazer a cirurgia e pediu o dinheiro de volta. Quando você pediu o dinheiro? Então, esse ano eu estive lá 2 vezes, mas não consegui encontrar a moça. Isso começa em 2012, né? Isso, mas eu fui operada o ano passado das hérnias. Aí, após isso, eu ainda passei em consulta ouvi a opinião de um outro médico, que foi o que disse que poderia fazer, porém não era possível costurar os músculos de volta. Essa possibilidade de unir os músculos de novo, doutor Lívio? A possibilidade de? De unir os músculos de novo? Sim, sim. Nessa cirurgia é feita exatamente isso, é feita a união dos músculos. Mas mesmo então ela isso chama-se plicatura dos retos abdominais. Mas mesmo ela tendo operado e retirado 2 hérnias? No caso da pessoa ter sido operada de uma hérnia ou alguma coisa parecida, aquela condição volta ao normal. Seja usando uma tela ou não, a condição volta ao normal e eventualmente pode ser realizada a cirurgia. Mas a questão dela ter a tela impede dela fazer abdominoplastia? No caso em especial, eu não posso opinar, depende porque do eu não conheço o caso, mas em geral, por exemplo, pode-se fazer uma cirurgia e se colocar uma tela. Só que na tela, essa tela é uma tela chamada de Malix, existem outros tipos de materiais, ela pode ser de vários tamanhos, de acordo com o tipo de hérnia. Certo. Então, conforme o tamanho que fosse a hérnia, por exemplo, nós podemos ter uma hérnia que seja pequena. Nesse caso, vai ser colocada uma tela ou não, num ponto que é pequeno. Se for uma área muito grande, naturalmente a cirurgia fica um pouco comprometida, porque você terá a tela e para você trabalhar na região, teria que trabalhar com isso. Todavia, pode ser eventualmente feita uma cirurgia um pouco diferente, retirando-se apenas a pele. Então, cada caso é um caso, tem que se avaliar especificamente isso. Essa questão médica do porquê não fizeram a cirurgia, bom, essa é uma discussão que pode até ser levada com os médicos, uma questão técnica às vezes pode ser de insegurança, saúde. né? Enfim, eles avaliaram que não deveria fazer a cirurgia. Agora, por que não devolveram os R$4.300? O pagamento antecipado é que é a grande questão que fica aqui. Aí fica o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Se a prestação de serviço não foi efetivamente realizada, o consumidor tem direito à devolução da quantia paga monetariamente atualizada. Então vamos ligar lá na clínica para saber exatamente por que eles não devolvem o dinheiro. Vamos lá. Agora, Miriam, o que eles dizem para você? Então, quando eu procurei a clínica, eles falaram que a promotora de quem eu comprei o serviço que fez o contrato com você. Está afastada do trabalho. Mas a promotora ela não trabalha para a clínica? Trabalha para a clínica. Então não seria a clínica... Temos alguém na linha. Alô? Procorpo Kátia, boa tarde. Boa tarde, é Kátia? Isso. Kátia, boa tarde, é o Celso Russomano, tudo bem?
Tudo bem? Kátia, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, Ana Hickman, Tiziane Pinheiro, Brito Júnior. Nós estamos recebendo a Miriam aqui. Ela é paciente da clínica de vocês. Ela pediu aí para ser feita uma abdominoplastia e a cirurgia não pôde ser feita. Os médicos acharam que não deveriam fazer porque ela teve 2 hérnias e foi operada das hérnias. Bom, ela está tentando, desde o ano passado, a devolução da quantia paga de R$ 4.300 e a clínica não devolve. Nós queremos falar com alguém para resolver o problema. Tá, só um momento, por gentileza. Tá bom, muito obrigado. Vamos ver se agora a gente consegue falar, porque você tem tentado falar com todo mundo lá, né? Eu tenho tentado falar, mas eu não consegui falar com a pessoa que me indicaram, uma pessoa que se chama Carla. A Carla. E toda A Carla hora seria a pessoa responsável por fazer a devolução do dinheiro. É, ou que pelo menos me desse as instruções de como se faz para ter de Ela volta te o recebeu dinheiro. dentro da clínica, essa Carla? Não, eu não a vi. Não? Quando é que Você pagou? Porque ela não estava no setor quando eu procurei. Não, mas onde Aí eles você me negociou deram um com ela? telefone para que eu pudesse Ligar. ligar. E quantas vezes você ligou lá? Liguei umas 4 vezes. E você pagou à vista, Miriam? Paguei à vista. Pagou ela. até à vista para ter o desconto e Isso. para realizar o seu sonho. Isso. E você pagou para ela diretamente? Não, foi uma transferência bancária. Para uma conta que ela te deu? Isso, nós para temos uma aqui, conta da inclusive, o O que me clínica. depósito espanta que é foi feito aqui, as empresas conseguirem pegar tão rápido o Procorpo dinheiro, mas na hora da Serviços é o nome devolução da demorarem tanto. Foi, desculpe, Ana. Uma coisa que chama muita atenção é, na hora de pagar a vista para fazer o negócio acontecer, você É recebe muito rápido fácil. do cliente. Agora, no caso de devolução, se enrola. Precisa ver aí. Nunca tem ninguém presente. Precisa ver, não querendo levantar nenhuma suspeita, vamos ver o que a clínica diz sobre essa pessoa que negociou com você, para quem você depositou dinheiro. A conta é A da conta é da própria clínica, olha, é da própria clínica. Bom, menos mal. Procorpo Serviços e ECF Limitada. Mas eu nunca Então, foi- vi isso na foi minha pra vida. própria Como pode você empresa. pagar para uma cirurgia, né, numa clínica, e aí você não faz a cirurgia porque eles falam que realmente você não está apta a fazer, porque você tem um problema e tal, e não devolve dinheiro? Pagamento antecipado. Então, né? o Código de Defesa do Consumidor é muito claro em relação a isso e está no artigo 35 que eu já li aqui algumas vezes para as pessoas. Diz o seguinte: se o fornecedor do produto ou serviço recusar o cumprimento da oferta, o que é oferta? É o contrato, é a apresentação, é a oferta verbal que foi feita, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação, e nesse caso não é possível, porque os médicos têm a insegurança de fazer, e o contrato da clínica já estabelece, inclusive, que se houver insegurança por parte dos médicos, se eles acharem que não devem fazer, eles não vão fazer a cirurgia, o dinheiro deve ser devolvido para o paciente. Então, isso está à consta do contrato. Então, ele não pode exigir o cumprimento forçado, porque haveria um risco, né? Ela poderia aceitar outra prestação de serviço equivalente? Não, porque a clínica também não vai fazer isso. Então, ela pode rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e, se fosse o caso, perdas e danos. Tem que devolver o dinheiro. Ô, Celso, Alô? Só essa saída. Alô? alguém atende? Oi, só um momento, por favor. Como chama a Enquanto a clínica? gente aguarda, uma coisa que também me deixa aqui com uma pulga atrás da orelha é o seguinte: eu já fiz cirurgia plástica, fiz o implante mamário. E assim, com todas as pessoas que eu já vinha conversar, normalmente quando você marca uma cirurgia, você faz todas as avaliações, você faz aí os exames. Antes de pagar, né? Exatamente, para depois você chegar, bom, o que vai custar o médico, o que vai custar clínico, o anestesista. Lógico que cada caso é um caso, hoje em dia existem aí consórcios, enfim, planos para você pagar uma cirurgia plástica, mas com tanta antecedência, sabendo que ela tinha as hérnias para operar antes, que foi até indicação da própria clínica, do médico da clínica. Você por que cobrar pagou com antes tanta porque você antecedência? Eu que quis paguei antes. ou porque eles te cobraram Não, eu antes? paguei antes. Você fez questão de pagar antecipadamente? Eu Mas por paguei causa antes. do desconto que você teria? Então, ou ela- se ela Porque livrar? teria um desconto à vista, está aí. O valor seria 4.740, né? Foi escrito Certo. aqui, inclusive pela pessoa que Agora- atendeu. E ela pagou à vista, olha, ou seja, na verdade antecipado, ela pagou R$4.300. Então, foi temos uma razão. sua mesmo É, de fazer a isso decisão dela. antes. Agora, ninguém te alertou, Miriam, que você, de repente, pagando e que você tinha esse problema da hérnia, você talvez não pudesse operar? Mas eu não sabia que não podia. Mas o pessoal da clínica também não te alertou sobre Não. isso, que poderia, No, quem sabe, no acontecer. momento da avaliação com a doutora, ela falou para mim, olha, faça os exames e retorne com eles que vamos agendar a sua cirurgia.
Então, sendo assim, na verdade, o procedimento tem coerência. Eu paguei e retornei depois com os exames. O que está errado nessa história é o dinheiro que foi pago e tem que ser devolvido porque ela não fez a cirurgia. Mas a maneira como foi negociado, não me parece que haja aí algum golpe, alguma má fé. Mas a gente espera alguém na linha ainda para conversar com a clínica pró-corpo. Né? Enquanto isso, ninguém ainda se manifestou. Mas isso já faz um ano? Foi em 2012. 2012. Em 19 de março de 2012, a avaliação que você fez. Pois aí depois ela passou por nova avaliação e ela foi fazer as cirurgias das duas hérnias. E essas cirurgias aconteceram em 2013, ou seja, o ano passado. Depois que ela voltou das cirurgias, da recuperação das cirurgias, é que a médica e o médico que a atenderam disseram... o médico disse, né? Porque a médica passou para um outro médico. O médico disse, olha, eu posso fazer, mas não vai ficar bom. Bom, se não vai ficar bom... É melhor não fazer. Melhor não fazer. E aí ela disse, não, então é melhor não fazer. Agora, devolve o dinheiro. Ô Celso, isso não significa que ela nunca mais possa fazer. Aliás, o doutor Líbio pode explicar. Aí eu não podia nem falar nada, porque aí tem até a questão ética também. Para ele falar alguma coisa a respeito, ele precisaria fazer um exame, que é o que nós estamos discutindo aqui. Teria que fazer um exame clínico, que por sinal, no caso do Líbio, os exames dele são longos, assim, ele atende a pessoa por 40 minutos, 1 hora. Mas esse tipo de procedimento é que tem que ser feito, entendeu? Tem gente na linha. Alô? Pediram mais um momento. Mais um momento. Doutor Líbio, explica para mim isso. Quer dizer, não significa que ela nunca mais possa fazer cirurgia. Ela poderá ter uma recuperação que a leve amanhã ou depois, daqui um ano, um tempo, fazer essa cirurgia de retirada de pele? Não, sim. Como eu disse, depende de cada caso. É possível, mas depende de cada caso especificamente. Tem que examinar, né? Teria que examinar a pessoa, né? Bom, enquanto a gente aguarda a clínica, que a gente está em espera aqui no caso da Miriam, eu quero aproveitar e falar de um outro caso que nós começamos a conversar ontem aqui no programa, que é da Damares e do marido dela, o Cleiton. Bom, eles nos contaram sobre o pesadelo que estão vivendo. O esgoto do prédio onde eles moram invadiu o apartamento deles 3 vezes nos últimos 6 meses. Dá para acreditar nisso? Bom, o casal teve mais de 15 mil reais de prejuízo. O programa da tarde entrou na história e cobrou uma posição da construtora do imóvel. Veja a reportagem do Carlos Cavalcante, porque na volta temos novidades sobre o caso. Nós vamos conhecer a história do Cleiton Furigo e da Damares, a esposa dele. Os dois, num período de pelo menos 6 meses, já tiveram o apartamento inundado 3 vezes. Como é que é possível isso? Quer dizer, um pesadelo se transformou o sonho de vocês, o projeto em ter o espaço pessoal de vocês. Infelizmente, é isso que a gente está sentindo. A construtora não tem dado nenhum tipo de apoio para a gente nesse sentido. Nosso apartamento alagou 3 vezes em 6 meses. E cada vez que acontece isso, a gente não pode curtir a nossa casa mesmo. Então, a gente tem filhos pequenos, a gente está com dificuldade, né, para conseguir resolver isso. E a situação está meio crítica mesmo. Então a gente quer resolver. E a construtora simplesmente lavou as mãos. Eles não querem resolver, eles falam que isso não é problema deles. Como que não é problema deles? Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar aqui no condomínio zero, para mostrar para vocês o drama que está cometendo a vida desse casal. E olha só, essa obra aqui, ela acaba recebendo dejetos de todo o condomínio e um cheiro muito forte. Não, é nojento demais, o cheiro é muito desagradável, a gente não tem como ficar dentro de casa, que muitas vezes lá dentro também fica um fedor muito grande. Existe a Associação Brasileira de Normas Técnicas que reprova esse tipo de construção dentro de um apartamento. Exatamente. Infelizmente, como aconteceram 3 vezes, eu acabei correndo bastante atrás para entender, né? Eu não sou técnico, claro, eu sou leigo, eu sou consumidor, mas eu vi que realmente tem uma BNT que fala que dentro de uma unidade autônoma não pode haver uma caixa de inspeção. Isso aqui é uma caixa de inspeção. Nessas 3 vezes, vocês perderam praticamente tudo. Perdemos toda a parte da sala de estar, as cadeiras, que fica tudo contaminado, né? Então não tem como você reutilizar aquilo. Eu falo que o negócio, a gente coloca as coisas e de repente
Uma água nojenta sobe do ralo, estraga tudo. Eles falam que o erro, assim, tá pela norma da ABNT, tá errado, tá no local errado, mas eles não tinham onde colocar. E como eles têm a blitz da prefeitura, então, tipo assim, lavam as mãos. A gente tem um e-mail comprovando isso. Damares e Cleiton foram ao palco do programa em busca da solução deste problema. Digamos que a construtora estivesse certa, a caixa de passagem pode ser ali. Se ela entupir, como é que é feito então a manutenção? Aquela bomba gigante que eles têm que passar, vai ser pela sala de vocês? É isso que eu questionei a construtora por algumas vezes. A resposta oficial foi, infelizmente, já está aprovado pela prefeitura, então não tem... Vocês moram lá há quanto tempo? Um ano e meio. Já mora 1 ano e meio lá. Há 1 ano e meio, há 6 meses que começou esse problema. A primeira vez foi em outubro do ano passado e em um período de 6 meses aconteceram 3 vezes. Bom, aprovado ou não pela prefeitura, já existe, claro, evidentemente um erro, né, do poder público quando aprova uma coisa que a própria Associação Brasileira de Normas Técnicas diz que é impróprio. Imagina você estar em casa com o sapato pisando ali na sua casa, com criança, de repente começa a subir esgoto com tudo. Fazendo almoço. Com tudo, inclusive com fezes, com tudo, inclusive com fezes. Você imagina a situação. Está muito claro que a responsabilidade é do construtor, ou seja, daquele que fez o prédio. E este tem que reparar os danos, ou então compra o apartamento deles e inclui-se aí tudo que eles gastaram, eles vão comprar outro apartamento e eles ficam com o apartamento pro resto da vida. Limpando toda vez que encher, porque isso é obrigação da construtora. Nossa produção ligou para a construtora, que não quis se comunicar ao vivo, no ar, durante o programa. Eu gostaria de saber o que é que essa construtora vai dizer. Alguma solução tem que ter, Celso. Então, a Plano e Plano entrou em contato com a gente aqui, a assessoria de imprensa não quer falar no ar. Nós não temos problema nenhum em relação a isso, o que nós queremos é resolver o problema. Se alguém vai falar ou deixar de falar, ou vai falar por escrito, não tem problema. O que nós queremos é resolver o problema na forma do que estabelece a lei. Alguma coisa tem que ser resolvida aí e nós vamos trazer a solução amanhã. Eu espero que a construtora Plano e Plano traga uma boa notícia aqui amanhã no programa da tarde. Acompanhe agora a continuação deste caso, ao vivo, no palco do programa da tarde. Apertada pelo programa da tarde, pela produção da Patrulha do Consumidor, a construtora resolveu se manifestar. E aí eu pergunto, o que teria decidido? Será que vai dar um apartamento novo, vai fazer a obra, vai apenas ressarcir os moradores? O casal está aqui, na expectativa. Antes da gente saber o que é que a construtora decidiu, o que é que ela vai fazer, vamos voltar um pouquinho aqui ao caso da Miriam, da abdominoplastia, que ela não pôde fazer, mas tinha pago antecipadamente R$ 4.300, porque a diretora desta clínica, a Érica Garcia, está na linha e vai falar agora, Celso. Alô? 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 Érica? Alô? Alô, Érica? Alô? Alô? Tá na linha. Nós vamos Alô, tá na linha. Érica? Oi. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. É o Celso Russomano. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão. Estou eu aqui no palco, Ana Hickman, Tiziane Pinheiro, Brito Júnior. Nós estamos recebendo aqui a Miriam, que reclama de que ela contratou a clínica para fazer uma abdominoplastia, não conseguiu fazer a cirurgia e até aí parabenizo os médicos que estavam inseguros de fazer, resolveram não fazer, agiram com ética. Mas, de uma forma ou de outra, ela pagou antecipadamente e ela está tentando, desde o ano passado, a devolução da quantia paga e não consegue conversar com quem na clínica que você procura sempre lá? Carla, para resolver o problema dela. E ela veio aqui no programa. Queria saber como é que a gente faz para resolver o problema. Celso, toda solicitação que chega aqui na clínica, nós atendemos. Se a paciente precisa da devolução do valor, não há problema nenhum em devolver. Pois não. Então ela pode passar aí quando para fazer essa devolução? Ela pode passar quando ela quiser. Pode ser amanhã?
Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode me procurar pessoalmente. Eu sou Érica Garcia, diretora da clínica, responsável. Pois não. Nós temos todos os nossos pacientes satisfeitos e vamos fazer o que for melhor para ela. Que bom, ótimo, perfeito. Era o que a gente queria ouvir. Parabéns. Parabéns, Celso, deixa eu só fazer Claro. uma observação. Nós não temos aqui, eu estou sabendo do caso agora, mas nenhuma informação de que ela teria solicitado esse cancelamento. Mas, mais uma vez, esse reembolso... Ela tá aqui, ela pode falar contigo. Pode falar com ela. Érica. Oi. Eu não solicitei o cancelamento porque eu não consegui falar com a pessoa responsável. A minha promotora está afastada, é a Anne. Me indicaram uma pessoa que se chama Carla, mas toda vez que eu solicito, ou ela não está no setor, ou ela não pode atender. Me deram um número de telefone, eu tento falar com ela, a atendente diz que ela não está no setor, não pode atender. E o que acontece? Eu preciso conversar com alguém que me atenda, que possa me devolver o dinheiro, pelo menos. E aí, quando ela conversa com alguém na clínica, as pessoas falam que é com a Carla, que ela tem que conversar com a Carla, e passam novamente o telefone e ela não consegue esse contato. Foi isso que aconteceu. Inclusive, a própria clínica, a pessoa que me atendeu por telefone, falou, estou encaminhando um e-mail com a sua solicitação para a Carla te retornar a ligação, e essa Carla nunca me liga. Miriam, Então foi isso que aconteceu. Eu estou aqui à sua disposição. Você pode vir hoje, pode vir amanhã. Nós estamos aqui para solucionar o que for melhor para você. Olha, Érica, muito obrigado. Parabéns, a gente não esperava outra atitude. Você dá um pulinho lá, saindo daqui do programa, e depois você volta aqui para dizer o que aconteceu, tá bom? Sim. Tá bom? Sim, claro. Obrigado, viu, Érica? Obrigada a você. Um grande abraço. Caso encaminhado. Eu vou dar o ponto para Miriam quando tiver o dinheiro na conta. Mas parabéns, pelo jeito a coisa vai andar agora. Exatamente. Boa Pelo menos sorte, a gente Miriam. falou com a pessoa certa agora. Isso é o que eu queria dizer. Falar com a pessoa certa. Às vezes você está negociando com alguém que não tem representatividade suficiente para resolver o problema. Aí você vai direto em quem manda e aí a coisa flui. Pode ser que seja um pouquinho por aí também. Doutor Líbio, muito obrigado pela presença. Boa sorte a Miriam e o caso da construtora. Obrigado. O casal aflito. 3 vezes o apartamento já foi inundado. A água vem... Sendo otimista. Vem daquele esgoto, água marrom, sobe, inunda todo o apartamento, já tiveram 15 mil de prejuízo. Será que eles vão ter que ter mais prejuízo? A construtora se manifesta. E a construtora se manifestou através dessa solicitação de esclarecimentos. Vamos lá. A Plano e Plano reitera que os alagamentos não guardam relação com a caixa de inspeção, nem com a sua localização, e esclarece ainda que o empreendimento está de acordo com as normas técnicas, com a caixa construída em área externa, gramada, que foi posteriormente impermeabilizada. Isso a gente falou ontem aqui, nós falamos ontem que tinha sido impermeabilizado, mas que as outras áreas onde guardam as outras caixas de inspeção também são impermeabilizadas, correto? Correto. E diga-se de passagem, está dentro do imóvel de uma pessoa que não tem nada a ver. Enfim. Exatamente, está dentro do apartamento que eles pagam IPTU pela área do apartamento, inclusive pela área gramada, que eles resolveram, inclusive com a autorização do próprio condomínio, fechar, porque nem estava gramada, estava com terra, isso? Com terra, com barro. Bom, pois é, então aí, isso já foi falado antes. A empresa alerta que a manutenção preventiva da tubulação de esgoto é necessária e de responsabilidade do condomínio. No entanto, a fim de amenizarmos os transtornos, realizaremos a extensão da tubulação do esgoto, acrescentando caixa de inspeção extra do lado externo. Contudo, ressaltamos novamente que tal alteração não sanará a ocorrência dos alagamentos que, no entendimento da Plano e Plano, são ocasionados por mau uso e falta de manutenção preventiva adequada por parte do condomínio. Esta alteração apenas resolverá a questão de acesso para a realização da manutenção periódica do sistema. Atenciosamente, Plano e Plano. Olha, fazer uma consideração aqui. A construtora está resolvendo o problema dos dois, na verdade, do apartamento, da unidade, né, habitacional, está resolvendo o problema. De fato, a manutenção é do condomínio, mas de acordo com o que eles nos falaram, o condomínio tem feito manutenção muito antes dos 90 dias que está estipulado no manual descritivo da obra, né?
Então, a partir daí, resolvido o problema de vocês, da caixa de inspeção, se houver novos alagamentos, está na hora do condomínio conversar com a construtora, correto? Aí a síndica do prédio entra, para nós aqui resolve o problema, porque nós estamos tirando a caixa de inspeção de dentro do apartamento de vocês, como manda a Associação Brasileira de Normas Técnicas, Como é tá correto, certo? né? E aí a gente vai acompanhar a manutenção e vocês voltam qualquer coisa aqui no programa, tá bom? Tá bom. Ok? Pelo menos sana-se aí o problema dentro do teu apartamento. Agora, condomínio tem que também resolver o problema da manutenção. Se a manutenção de 90 em 90 dias não é o suficiente, faça de 30 em 30. Já que está do lado de fora, vocês não vão ter aborrecimento dentro do apartamento de vocês. Tá bom? Melhor assim, né? Ok? Com certeza. Obrigado ao casal, boa sorte a vocês. Pelo jeito a coisa vai se resolver, a gente vai ficar de olho. E amanhã na Patrulha do Consumidor, o que mais teremos, hein, ô Celso? Então, para você que está montando a sua casa, que quer comprar móveis planejados, ou que quer reformar sua cozinha, seu quarto, enfim, móveis planejados, é o caso de amanhã. Não perca na Patrulha do Consumidor. Vocês vão ver como se defender das empresas que não cumprem o que prometem. Obrigado, Celso.